Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui com mais um vídeo, cujo propósito, como sempre falo, são dois. Um é despertar aqueles que estão nas igrejas do Brasil, vivendo um tempo de apostasia, e o outro também é levar os ímpios, o desviado, a voltarem-se para Jesus. E nessa volta eles procuraram uma igreja autêntica, que ainda esteja firmada nas verdades do Evangelho. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem buscar a sua igreja. Então esse é o meu propósito aqui. O tema do vídeo de hoje, eu já fiz um parecido, mas esse aqui é o seguinte: ele vai capacitar você a identificar um falso profeta. Então o tema do vídeo é: você sabe identificar um falso profeta, ou falso pastor, ou falsa denominação? Essa é a premissa desse vídeo aqui. Então eu quero lhe pedir para você compartilhar. Não gosto de receber elogio, porque toda glória e honra tem que ser dada a Jesus Cristo. E o meu propósito sempre aqui é combater o pecado em todas as suas formas. Muito embora eu seja da Assembleia de Deus Tradicional, mas eu não prego o evangelho de denominação, porque é um dos trunfos que o diabo tem usado. Hoje eu vejo nas minhas experiências e nos meus embates que eu tenho travado com falsos crentes, é as pessoas esconderem atrás da bandeira da denominação quando ele avaliza o pecado. O exemplo disso é quando eu pego uns crentes batistas, que eu questionei o fato das mulheres usarem calça comprida lá, mostrando todo o bumbum dela, formada genitais. Mas na minha denominação permite. Diga a Bíblia. Eu não sei se para cada denominação existe uma Bíblia. Eu sei que há uma Bíblia só para todos os cristãos. Então não se esconda atrás de bandeira de denominação. Não é só batista, não, metodista, presbiteriana, muitos assembleanos são de nome, mas que não seguem a doutrina da palavra. Então Jesus não vai buscar uma denominação, ele vai buscar aquele que estiver de acordo com os padrões da Bíblia, em santidade, cujos os líderes não removeram os marcos antigos, continuam lá. Então o propósito desse vídeo aqui é para identificar, capacitar você a identificar um falso profeta e um falso pastor, ou uma igreja apostatada. Eu quero fundamentar em alguns textos bíblicos, né? Primeiro eu quero ler Marcos 13, versículo 22. Você pode acompanhar a sua Bíblia aí. Marcos 13, versículo 22, que eu sou muito Bíblia. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ele fala assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Aí o versículo 23 nos diz assim: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O outro texto que eu quero ler é um texto também conhecido, está em Mateus capítulo 7, versículo 15, 16, 17 e 18. Mateus é o primeiro dos evangelhos, gosto muito da Bíblia. Aliás, um crente autêntico, ele carrega a Bíblia para onde vai. Hoje não mais se vê os crentes carregando a Bíblia, tem vergonha, porque para não serem censurados pelos mundanos, né? Antigamente, no meu tempo, os crentes eram chamados de Bíblia. Hoje quase ninguém carrega a Bíblia. Então Mateus 15, 17, 15, 16, 17 e 18. Então vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Então Jesus falou assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Também quero ler outros versículos aqui
que estão na palavra de Deus aqui. Mateus 24:11, palavra do Senhor Jesus Cristo. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, não é pouco. Eu vou dar uma rela de falsos profetas aqui do Brasil, e esse estudo vai te qualificar a você identificar tanto os falsos profetas como os seus membros. Pastor, eu vou falar um deles primeiro, depois ao longo do estudo você vai ver que eu vou fazendo associação com o que a Bíblia ensina, principalmente as palavras do Senhor Jesus Cristo, Paulo a Timóteo, e o resultado, o fruto dos membros e dos líderes. Mateus também 24, palavra do Senhor Jesus nos diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito. Esse amado aqui se refere aos crentes autênticos, mas provai se os Espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas, não fala pouco, muitos, se têm levantado no mundo. Lucas 20:26. Aí isso aqui é para nós ficar arisco e entendermos como é que os falsos profetas são tratados e como é que os profetas verdadeiros são tratados. Jesus falou assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, se elogiarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então aqui você já vai matar uma característica de que os falsos profetas, eles são o que? Enaltecidos, elogiados por seus líderes, por seus asséculos, seus discípulos, e pelo amor das pessoas, porque eles pregam para alegrar e massagear o coração das pessoas, não para pregar a palavra do Senhor. 2 Pedro 2:2, Jesus falou também, Pedro falou: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Esse versículo, eu vou citar todo o texto, que é o versículo 1, 2, 3, 4 desse livro de 2 Pedro. Jesus falou assim, né? O Espírito Santo por meio de Pedro: e também houve entre o povo falsos profetas. Lá no Velho Testamento, que vê ali Jeremias batendo de cara, aquele filho do cão lá, que Jeremias profetizou algo e profetizou o contrário, e com um ano ele morreu, né? Só o Jeremias, que todo mundo sabe o nome desse profeta aí. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Sobre esses falsos profetas, já estão com o nome no inferno. E muitos seguirão as suas dissoluções, suas mentiras, pelas quais, por esses ensinos mentirosos que o Macedo fala, o R. Soares, o Maracheiro, será blasfemado o caminho da verdade. É quando eu vou na rua, tal, inclusive esse pastor, olha aí, nós vimos aí, está Eduardo Cunha preso, garotinho preso, usando o nome do Senhor, mala cheia aí, as mulheres tudo quase nua, Marco Feliciano, Chorão, Ageno Duque. Eu vou listar o nome deles aqui, para todos vocês terem aí, tem muito, mas esse aqui é os principais, vou listar. Versículo 3: e por avareza farão de vós negócios, olha que dinheiro, Macedão faz isso, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo sobre eles não será tardia a sentença de Deus, e a sua perdição não dormida. Pega essa merenda, porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, aqueles que juntamente com o diabo se conluiaram para tentar tomar o céu que Deus se deram mal, que Deus é soberano, mas havendo-os lançado no inferno, aqui adventista, você dessa seita maldita, aqui não fala em sepultura, como é que deveriam os demônios, eles são espíritos para enterrar na terra. Uma adventista é muito boa. Você lê esse texto aqui, já vai desmascarar que aqui não se refere, eles, o adventista, o testemunho de Jeová, que aqui não se refere a sepulturas, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Eles não foram sepultados, ficando reservados para o juízo daquele. Ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, de 1 ao 4. E o último aqui é 1 Timóteo 4,16, que nos diz assim: Paulo falando para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Para não deixar você na onça, eu vou só te mostrar aqui o texto
onde Jeremias bate com aquele falso profeta lá, que o Senhor mandou ele falar uma coisa, né? Aí o tal do sem vergonha, daquele profeta, tal do Ananias, está lá em Jeremias 28, 5, né, e 6, que ele diz assim, ó, então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote, na presença de todos que estavam na casa do Senhor. Isso é o 28, 5. Vamos ver o 6. Disse por Jeremias o profeta, amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativeiros de Jerusalém. Aí vamos o versículo 10. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou, né? Aí o versículo de Jeremias, o 15 fala assim, e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes, ó, chapa quente, que este povo confiasse em mentira. O versículo 15, ó, aqui o negócio, Jeremias 28, 15. Eu vou ler o versículo seguinte para ver como é que Deus não se brinca. É você que é falso profeta aí e está enganando o povo aí, né? Vamos ver como o general Deus não é de brincadeira. Aí o versículo 16, portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, pega Ananias falso, e este ano morrerás, e porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Ao versículo 19, 17 do capítulo 28 de Jeremias diz, e morreu Ananias o profeta no meio ano, no 7º mês. Olha, então você, aí você que é falso profeta e fica dizendo o que Deus falou, ele não falou. Tem que ter muita vez, eu até fico calado, Senhor. Ele me falou assim, Senhor, fale 2 vezes, 3 vezes comigo para eu poder falar. É melhor eu ficar na minha e esperar a vez de esta gente, viu? Uma confirmação. Deus falou negativo. Deus falar comigo, a vez eu pego, Senhor, é a tua palavra mesmo, aí ele intensifica a voz, eu sei que é, eu vou, manda a planta verdadeira. Então nosso tema aqui, meus amados, é capacitar você a discernir os falsos profetas. Antes, como eu prometi, eu vou ler aqui a regra de alguns falsos profetas da atualidade, alguns que já morreram e são do Brasil e Estados Unidos. Vou citar primeiro aqui Kenneth Copeland, aquela Joyce Meyers, Kenneth Reagan, Rick Warren, Joel Austin, John Reagan, Edir Macedo, o líder dessa seita universal, Esteve Hernandes e a sua mulher, Valnícia Milhomes, né, pasteira, o R.R. Soares, dessa tal de Internacional de Deus, Valdomiro Santiago, que faz muito milagres, Ellen White, que foi uma da líder do Adventista, como ela, Ian Harris também, ela já morreu também, Charles Taze Russo também já morreu, foi o fundador das Testemunhas de Jeová, e esse aí mais que é um palhaço, está de Ageno Duque. Segundo o irmão falou no quartel, ele disse que levou uma suposta morta para o altar da igreja com a mão aberta, nunca vi morto com os braços abertos assim, pegou o martelo, que o martelo da justiça bateu, os que a mulher ressuscitou. É muito sem vergonhada e cara de pau, né? Mas vamos lá, é hilário, nós temos que rir. Tem uma meguinha aqui. Vamos ao nosso, estou um pouquinho gripado. Me desculpem, mas vamos continuar. Esse estudo, ele está, eu peguei parte da Bíblia de estudo pentecostal, né? Você que tem a Bíblia pentecostal na quinta-feira, agora nós terminamos aqui na Assembleia de Deus, onde eu sou o pastor, o vice-presidente, estudo sobre os falsos profetas. Ele está lá no livro, né, se você tem a Bíblia pentecostal, estudo pentecostal, é na página 1400 e... só um minutinho, é no livro de Marcos. Ela começa na página 1448 e vai até a página 1488, correção, e vai até a página
1489. Então eu peguei parte do estudo ali, outros que Deus me deu, e dos meus estudos aqui. Como eu lhe disse, o meu propósito aqui é falar a verdade. Eu sempre uso dois versículos, um versículo e uma frase, que são o meu versículo de cabeceira. O meu versículo de Jeremias é Isaías 58:1, que Deus manda denunciar o pecado, diz assim: clamas em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a voz da trombeta. Anuncia Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. E uso também uma frase aqui daquele irmão que enfrentou a igreja católica e morreu queimado, é o John Hus. Por crente que vem dizer que eu não posso julgar, que nenhum crente pode julgar, que a gente não pode falar para ofender, disse que o amor, quem tem ama não ofende. Mentira! John Hus falou assim: prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Jesus, ele chamou Pedro de diabo. Ele disse assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu vou até ler aqui o versículo para você não dizer que eu estou falando besteira. O Senhor Jesus, Mateus 16:23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então o Senhor Jesus aqui, ele falou para Pedro, porque o diabo está usando Pedro para destituir Jesus do propósito de morrer na cruz, e Jesus, como verdadeiro que é a verdade, mandou para ele a letra. Lá no capítulo 23 de Marcos, que eu acho, 23, deixa eu lembrar aqui, Jesus, acho que é Marcos, só para eu não ser enganar. Eu sou Bíblia, deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, de Mateus. É muita informação na cabeça. De Mateus, o capítulo 23, Jesus esculacha com os fariseus. Ele chama ele de serpente, raça de víbora, falso e hipócrita. Então, e lá em João também, na segunda carta de João, acho que o versículo 6, Jesus diz que o dom do amor é guardar os mandamentos do Senhor. Então, eu vou só ler aqui que eu sou Bíblia mesmo, para quando você quiser me contestar, está aqui na Bíbliazinha, ó, puxa velhinha, mas está uma bênção. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus, rocha firme e secular, subsiste além do véu, crente firma nessa espada, teu caminho para o céu. Jesus Cristo é nossa rocha, quem garante o teu label. Aqui, ó, 2 João, é isso mesmo, eu não estou errado. Só tem um capítulo, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Olha, amar não é você tolerar o pecado da igreja. Eu amo a irmã. Não é você ver uma mulher vestida de maneira despudorada, as nádegas arrebitadas, como tem na igreja batista aqui perto, e a maioria das mulheres da igreja do Brasil se vestem hoje, você ficar de boca calada e fez, não, isso não é amar não. Você que diz que ama Jesus, mulher, você não ama se você anda atraiado dessa maneira, ou você que é pastor, omite de falar a verdade. Então, amar Jesus verdadeiro, Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu e o Pai viremos para ele, nos manifestaremos nele e nele faremos morada. Esse é o cerne do amor. Não é tolerar o pecado, não. Os gays têm amor, é o amor do diabo. Os padres que amam, mas estão lá se prostrando em mais cultura, não falam a verdade para os meus e vão tudo para o inferno. Um outro vídeo que eu vou fazer é o tema de um livro que eu escrevi, está no meu blog. Aos católicos com carinho. Se a Bíblia estiver certa, você está perdido. Irmão nosso é aquele que obedece a palavra do Senhor. Mas o mérito aqui é dar para você subsídio, para você diferenciar entre um pastor verdadeiro, um pastor falso, um falso profeta e um profeta autêntico. Então, os temas aqui, como eu falei, é baseado no livro de Marcos, e eu citei para você aqui o capítulo 24 de Mateus. Então, já li aqui os versículos, então o tema do vídeo é: você sabe identificar um falso profeta? Listei aqui os nomes dos principais do momento,
E vou agora comentar sobre isso aqui. O primeiro ponto que eu quero comentar é em Mateus. O primeiro aspecto que você tem que saber para identificar um falso profeta. Mateus, abra sua Bíblia aí, vê o capítulo 7, Mateus, capítulo 7. A internet é uma bênção, nós sabemos usar ela para o bem. Não é para ficar vendo filme pornô, vendo mulher pelada, não. É para você pegar, fazer seus vídeos, pregar o evangelho e combater o pecado. Mateus 7, 21 a 23. Aqui que eu vou mostrar a primeira característica do falso profeta. Jesus diz assim, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muita maravilha. Aí, o versículo que eu quero que eu vou comentar principalmente é o versículo 23. Jesus diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, um dos enganos da igreja brasileira é que o fato das pessoas fazerem milagres, eles são autênticos. Vou dar um exemplo aqui claro, é fazer milagres, expulsar demônio e maravilha. O R.R. Soares, que é um dos grandes falsos profetas do Brasil, ele usa muito o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu fiz um teste com ele, tinha uma enfermidade e eu fiz assim, depois a enfermidade voltou. Então, quando Deus cura, cura mesmo. Então, Jesus fala do expulsar demônio. O Macedo, todos eles vieram do Macalister. O Edir Macedo, o R.R. Soares e o Chorão, que é o Rodomiro Santiago. Todos eles vieram do Macalister, que eu entendo também que é um falso profeta. Então, o Macedo, ele trabalha em cima da expulsão de demônio. Ele faz show com o demônio. Se você assistiu o testemunho que eu coloco nesse estudo aqui, do pastor Kenzo Atsushi, ele mostra lá como é que o diabo engana as pessoas. Os demônios saem da pessoa, ele expulsa, vai para outro, aí dá credibilidade. É por isso que Jesus fala para nós aqui que o sinal não é expulsar demônio, curar enfermo, fazer maravilha. É o versículo 23 que eu vou explicar para você. Então, Macedo, o mote dele é a expulsão de demônio. Do Chorão, é os sinais e maravilhas, que fala no versículo, Jesus fala assim, vou voltar aqui no versículo, que os falsos profetas alegam assim, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio e fizemos muita maravilha. Então eles usam essa mote que Jesus também, um servo de Deus autêntico, quando alguém se manifesta na igreja, eu boto a mão e ele expulsa, e sai mesmo. Um servo de Deus, ele também expulsa o demônio, faz maravilha e cura os enfermos. Os falsos profetas fazem livros, é uma troca que o diabo faz, sai de uma pessoa e vai para outra, que é para dar para ele credibilidade. Só que Jesus, ele não é de ferro, ele é carne e é Deus, que ele nasceu de uma virgem, e morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele dá para nós a chave para você plotar um falso profeta. Jesus fala assim: então eu direi abertamente, tem 3 chaves, eu vou falar cada uma. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olhando para o Macedo, só Chorão, eles têm a aparência de piedade, tudo direitinho lá, tem supostamente umas pessoas libertas, mas Jesus fala para nós que é pelo fruto do rosto, porque também que nós identificamos a árvore. Olha esse texto aqui. Então, eles vão para o inferno, eles deixam de ir para o céu, não é pelo Pai de expulsar demônio, porque o que faz a cura é o nome do Senhor. O que faz também, Jesus falou, em meu nome, ele diz, Senhor, em teu nome expulsamos. Os demônios se cagam, se tremem diante do nome do Senhor Jesus. Só que o fato de ele expulsar o demônio e não viver em santidade, que aqui iniquidade é pecado, é as coisas. O alvo deles assim é ganhar dinheiro para as pessoas. Eles não estão preocupados com a santidade de corpo, alma e espírito da pessoa. Eles não estão preocupados em que a pessoa viva o evangelho da Bíblia, que é o evangelho de luta, de aflição, tudo passa por aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui das características dele. O Márcio disse que nós temos que ter o melhor, não aceita passar por dificuldade, converse com o membro dele. Então aqui no versículo 23, o primeiro sinal, você que até hoje que dava autenticidade para o Macedo, e Chorão, pelo fato de fazer esses sinais, você está redondamente enganado. Porque Jesus disse para ele assim: você expulsa o meu nome, mas você vive na iniquidade. Então o que é iniquidade? É o ensino. Pega o jornal da Folha Universal e vê lá. É como se fosse a Globo, o jornal da Globo.
a mulher quase tudo nua. Ele não tem diferença entre um servo de Deus no corpo, na alma e no espírito para um perdido. Conversa com cada universal. Oração, ano que eu investiguei a universal do Chorão, eu não tive um membro do R.R. Soares, né, lá. O cara foca na pessoa. Então eu vou dar aqui para você algumas características no finalzinho do estudo sobre identificar. Então, primeira coisa, se você achava que o fato do Macedo, o R.R. Soares e o Chorão expulsaram o demônio, curar o enfermo, fazer maravilha, autenticava eles como servo de Deus, estava redondamente enganado, porque o Senhor Jesus desmascara eles aqui. Então eles praticam iniquidade. Aí o segundo ponto, primeira iniquidade, que eu digo que é o mais importante aqui dos três, é esse aspecto do fruto. Jesus diz assim, ó, ele diz assim, por seus frutos, o versículo 20 do capítulo 7 de Mateus. Vai comigo. Mateus capítulo 7, que é o nome de Deus, versículo 20. Aqui Jesus para nós, ele dá a poetada na cabeça dos falsos profetas. Ele dá para nós a senha, o enter. Tu digita a senha lá no computador ou no banco, tu tem que dar o enter. Então o enter que Jesus dá para nós aqui, o nosso mestre querido, é o versículo 20. Ele fala assim, portanto, uma conjunção conclusiva. Pelos seus frutos os conhecerei. Gente, o que é fruto aqui? Vou fazer uma analogia. Eu estudei direito e conheço muito bem. É uma das interpretações. Nós temos uma sistêmica, teleológica, outra. Então eu vou falar aqui de analogia, né? Interpretação analógica. Eu vou pegar aqui um pé de mangueira. Seria o que eu faço com o Macedo. Um pé de caju, o R.R. Soares, um pé de jamelão, o Ademir Santiago. O jamelão, o pé vai dar jamelão, a mangueira vai dar manga e o cajueiro vai dar caju. Ou seja, os membros dessas pessoas, eles vão revelar, ou seja, os membros da Assembleia de Deus, se o pastor for um livro de Deus, eles vão ter um caráter. Se vier outra Assembleia de Deus que o pastor sem vergonha, cara de pau, como falso profeta Macedo, eu conheço os membros dele, no meu quartel tem uns caras que são dele lá, tu tem que ver, só fala de dinheiro, não tem conhecimento bíblico nenhum. Né? Muito embora o Macedo, o Silamar, ele falou de Deus onde ela apóstata, ele levantou a bandeira contra o homossexualismo, que ele conhece psicologista da psicologia também, mas quando eles se desviam, os seus membros vão junto. Ele falou, não pode uma árvore boa dar mau fruto e a árvore boa dar a árvore má dar bom fruto. Não tem. Então, o que é o fruto? É os membros. E como é que nós vamos plotar que uma igreja é verdadeira? É pelo caráter dos membros. Se eles revelam, ao final do estudo eu vou falar aqui, o caráter, ou os elementos do caráter de Jesus Cristo. Se Jesus, o Espírito Santo, testifica do Filho, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é ele que fala o crente virar santo, não tem como o cara ser um pastor de Deus, ele vai certamente produzir, falar aquilo que o Espírito quer, e esse resultado que o Espírito produz nos membros vai exteriorizar o caráter de Jesus. Aprendeste? Então, por isso que nós não podemos nos basear em denominação. Por exemplo, esse caso aqui, é raro os crentes batistas hoje, as mulheres quase tudo nua. Aqui na minha rua tem a Igreja Batista Mundial Pentecostal. Já preguei a Igreja Batista Tradicional, as mulheres botam calça comprida, umas vão para a praia, ela é apertada, viu o formato do bumbum dela, da genitália e os peitos de fora. Eu vi, nossa, Deus, tem que ter vergonha na cara. Né? Eu usei um caso aqui porque é uma igreja muito conhecida, antiga. Eu fui batizado pelo pastor Batista, que é a mulher irmã Joia, Joel Moore Lansford. Ela usava um vestido lá embaixo. Ela nunca vi a irmã Joia botar uma bermudinha, saia sempre vestido com anágua, a serva de Deus. Né? Então, tá ficando assim. A presbiteriana tem como mundana, metodista, a minha denominação Assembleia de Deus tradicional já estão ficando assim porque as Assembleias de Deus, boa parte são falsas, mulheres. Elas vão na rua de vestidinho, bermudinha e vai por roupa de vestidão. Né? Aqui na minha tem uns assim. Primeiro esse ramo de Madureira que é uma aposta. Né? E eu falo a verdade porque eu tenho prova, eu tenho foto, né? Minha esposa sabe disso, quem eu falei sabe disso, então sério. Então, o sério é aqui, para você identificar. Primeiro eu falei que os milagres não autenticam um homem de Deus. Né? Jesus disse pelo fato de eles praticarem iniquidade, por dentro, eles são imundos, impuros, o interesse dele não é salvar e ganhar dinheiro. Que isso exterioriza na segunda característica, que é o caso dos membros. Imagina tu ver um pé de jamelão dando urro. Tu epa, peraí, até parece, mas não é. Um pé de abacate dando mamão. Tu está pegando. É isso aí.
Quero que você entenda. Então, primeiro, nós vamos identificar, né, pelo caráter oratório, por ele ser conhecido na mídia, porque eu li aqui no versículo, no finalzinho, Jesus fala assim, ó, sobre os falsos profetas. Ele diz assim, ó, ai de vós quando todos os homens disserem bem de vocês. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Observa se o Macedo não é elogiado pelos os caras que conversam a Bíblia. O Silas Malafaia também é elogiado. O R.S. olha o João, vai falar mal do... Vai dizer que o Macedo é um falso profeta por membro dele, que ele quer te bater. Vai falar pro R.S. Soares, não que eu apóstolo, não sei o que. É assim, então, os caras, em vez de defender Jesus, eles defendem a bandeira do líder. Eu não defendo bandeira de denominação nenhuma, nem da minha. Se o pastor José, que é o presidente da Convenção Geral, ele faz algo errado, que eu falei isso, ó, irmão, Wanda pinta cabelo. Isso é hipocrisia. Lá no nosso estatuto, nós criamos que a mulher deve pintar cabelo, né, ele vai lá. No estatuto tem uma coisa lá que nós criamos, que a alma é imortal. Aí Manuel-Feira, que é o nome rebelde, o pastor Jorge aqui vai deixar um cara ensinando na igreja dele que a alma era mortal. Não tem que ser uma coisa dessa. Então, eu não prego evangelho de denominação. Aquilo que se faz certo, eu digo, tá certo. Mas pro céu não vai pelo fato de fazer umas coisas certas ou erradas. Por exemplo, os batistas fazem mais lugar do carinho, mas vão pro inferno por causa do quê? Dos pastores tolerarem a lasciva, das mulheres dele que andam de calça apertada, como eu já vi na Igreja Batista Filha de Sião, que eu preguei lá do pastor Joadir, e na Bolsa Samaritana, peguei nas duas. As meninas davam nojo de vergonha. O Joadir ficou, cara, deixa feia comigo, né? Se ele ver esse vídeo aqui, ele toma vergonha na cara e se conversa disso, porque no céu não vai ter mulher com usa calça comprida, vestidinho curto, sainha, diz, pastor, eu falei que não é denominação. Se a Assembleia a mulher usa calça comprida, short apertado, vestido, vão pro inferno do mesmo jeito. Lá no céu não vai entrar denominação, só tem a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a Constituição do céu. Se estiver fora dela, pode ser pastor, presidente, diácono, evangelista, o que for, vai para o inferno. Isso é a Bíblia. Eu estou julgando fundamentado na palavra. A Bíblia diz que a lascívia, que no grego é alcegeia, Jesus fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 19, 21. O vídeo diz assim, que, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Por causa da lascívia, essas mulheres vão para o inferno. Porque qualquer vestimenta que faz com que o corpo da mulher seja protuberante, exteriorizado, mesmo que ela não queira, isso não tem nada a ver, mas leva uma pessoa a pecar, ela é o elemento ativo do pecado. Como no direito, nós temos o sujeito ativo, o sujeito paciente e o sujeito ativo. É a mesma coisa de Deus. Nós temos lá a mulher que está com o bumbum de fora lá, saliente, subindo no altar, como eu vi nesse vídeo aqui, essa tal de, que eu botei duas plaquinhas lá aqui. Igreja Batista Mundial Pentecostal, uma igreja de coração ardente, que se for ardente pelo pecado, por Jesus não é. Que tu vai lá e fica fazendo nas músicas, você nada da unção do Senhor. Né? A mulher, tu vê do formato da genitália dela, como é que uma mulher dita cristã não tem vergonha de mostrar o formato do bumbum? Antes as mulheres caminhavam no Brasil, assim uns 3 anos atrás, elas tinham vergonha de cobrir a parte da frente do burrinho, não. Quando o negócio de ver na academia, elas vão para a academia, não é elas vão para mostrar, exibir o corpo, todas elas. Tá lá as duas lascas da pereca tufada com bumbum. Isso que é quem do diabo que você é, porque a mulher de Deus não se veste assim. Mas o mérito aqui é mostrar para você que o caráter dos membros vai revelar a igreja. Porque a apostasia, gente, não é para o catolicismo, não é para o espírita, não. A apostasia é para crente que era verdadeiro, os batistas, os assembleanos, os metodistas, presbiterianos, congregacional. Deus é amor nessas igrejas aí. Então esse povo, né, Paulo Júnior aí, todos os pessoal que são servos, o Paulo Júnior é um profeta do Senhor, né, estão batendo aí pesado, né, o João de Mães, estão metendo a corrente, mas não se preocupe não, eu oro pelo Paulo Júnior, né, ele é um servo de Deus, não tem prega igual eu contra o pecado, não está preocupado em agradar o homem. Então o mérito aqui é para que você desperte do pecado. Se a tua igreja está se apostatando, ele diz assim, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio e espíritos enganadores. Esse tal de Kenneth Hagin, que é o pai da teologia positiva, né, meu amigo, esse cara é o diabo. Essa tal de Joyce Meyer, que a maioria elogiada, ele falou aqui, os falsos profetas são elogiados por aqueles que pregam o evangelho, tem o cabelo cortado igual de macho, do brincão desse tamanho. E o senhor me disse para a irmã, e eu de cobre, o pastor, que não te surge, que essas porcarias é tudo pro inferno. Que servo de Deus não usaram no passado, por exemplo, saiu do Egito, aquele monte de mentira lá. Eles arrancaram tudo. O Moisés pegou o ídolo
queimou, dissipou em cima deles. Então o Senhor proibiu. Lá em Isaías capítulo 3, versículo 15, tem uma profecia que o futuro deu acabar com toda essa palhaçada, brinco, salto alto, isso lá. Mas o método aqui, eu já falei isso no vídeo que eu postei aí, uma vergonha das mulheres crentes das igrejas mundanas. O método aqui é os falsos profetas. Então você vai identificar o falso profeta pelo caráter dos mesmos. Então eu vou continuar aqui mostrando para você. Aqui eu listo 4 passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Eu anotei na caneta. Então vamos, em nome de Jesus, ao primeiro passo. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Inclui o quê? Então, para esse primeiro passo, tem aqui 5 elementos. Aí você pergunta: ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta devoção pura e sincera a Deus? Você vai. Um crente autêntico, vê que ele é em casa, ele é na rua, ele enaltece o nome do Senhor, não fala imoralidade, é um cara só, não tem medo de sofrer sanção por ninguém, gosta de orar, né, perseverar na oração, né, não é inconstante. Então, essa é a primeira característica. Em relação ao primeiro passo, nós estamos discernindo o caráter da pessoa. Letra B: manifesta o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, eu vou ler para você aqui. Nós conhecemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, que o amor aqui não é se tolerar o pecado, não. Jesus falou, amar o Senhor, lá no versículo 6 de 2 João, é guardar os mandamentos da santidade, separar do pecado, combater o pecado, denunciar os falsos profetas, as mulheres não andar com a bunda de fora, o bumbum que não anda na mulher de Batista, muitas assembleias estão assim, igual a mulher do mundo, vão caminhar, não tem nem vergonha mais de cobre tudo, spray de fora, pinta cabelo, aquele batom vermelho, né, que Isabel, quando foi lá para seduzir Jeú, ela se pintou tudinho a filha do capiroto. Gozo, né? Pode estar pegando tudo, não reclamam. Os caras da Universal, eu não aceito isso. Paz, o que é a paz? Pode estar sem dinheiro, doença, está tranquilo. O hino diz assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Aqui não é a paz do mundo, que infelizmente hoje os crentes só dá a paz, o católico dá a paz também. A Bíblia ensina assim: eu sou chato. Digo, não é a paz que ele quer ser igual. É a paz do Senhor Jesus Cristo, que em grego é Eireniton Kyrios. Longanimidade, meu amigo. Um crinograma ele pode ficar, eu sou pirado com pecado. Pode perturbar ele, aí o filho da mãe, calma, vamos conversar. Quer brigar no trânsito, tranquilo. Benignidade, trata ele com maldade, ele vai lá, tranquilo. Bondade é ajudar as pessoas. A fé, o que é a fé? É uma confiança inabalável em Deus. O que é mansidão? Não é você ficar calado, que Jesus era manso, e assim, sou manso e humilde de coração. Eu chegou no templo, ele falou, vamos botar. Pegou um chicote, meteu o poeta daqueles filhos do cão lá, e não foi manso não. Ele falou, quando o pecado não podemos ser manso. Mansidão, e a pessoa fica contigo assim, vamos para Jesus. O cara já tinha afrontado, eu não creio em Jesus. Quando eu falo na rua, os caras, meu amigo, vamos para Jesus, vamos ver o Evangelho. Pá, temperança é o equilíbrio. Você não pode, às vezes eu piro aqui, falo contra os ímpios, mas eu falo, tem um limite. Aí eu vi o cara que fica no trânsito, eu tenho roupa segura, tempero, não é demais nem de menos. Eu não posso ser muito frouxo, chegar assim, esculachar, eu tenho que falar duro contra o pecado. Não, meu amado, você se arrepender, Jesus está pronto para te receber de braço, né? O tempero. Diz contra essas coisas não há lei. Então esses elementos aqui, que são 9 gomos, eles vão revelar o caráter do verdadeiro profeta e da ovelha, né? Então, manifesta o fruto do Espírito. Letra C. Ama os pecadores, fazendo com que todo o seu ensino, exortação e pregação sejam para levá-los ao arrependimento e a Cristo. Que Jesus falou duro com os fariseus. Então, amar, eu que não chego macumbeiro, aí a Bíblia diz que foi que você vai para o inferno. Você que bebe, aqui na minha casa tem um monte de plaquinha que eu coloquei, se eu beber e fumar.
Eu não gosto muito, mas eu boto. Porque quando Davi pecou, ele não omitiu o pecado dele. Fica para ele assim, ó. Amar é o que Jesus fez. Ofendeu com a verdade, mas não matou com a mentira. Jesus amava Pedro e teve que falar: Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele amava também o povo de Israel, porque ele fazia uma chamou de raça de vil, serpulho, caiado, serpente. Então, amar é chegar a falar. Tem que ter coragem para falar a verdade. Para o traficante, na boca de fumo, falar: meu amigo, tu sabe que essa é uma droga, isso é do diabo. Falar para o tio aqui na boca de fumo, no Barbante, quando tinha boca de fumo aqui, que morreu, acabou em 2003, porque lá tem muito, nós ganhamos droga para Jesus lá. Eu falava para o tio em madrugada, na boca de fumo, que eu para traficante, eu prego para ele: ó, Deus não quer você fumando, vendendo droga, isso é do diabo. Você que vende, tem crente que vende cigarro, bebida alcoólica. E aí você fala a verdade. Então, isso aqui, amar, é você mostrar para ele que o inferno existe, que o lago de fogo existe, que Deus existe, Deus está conhece sobre o pecador. Ele morreu na cruz para salvar ele. Quando ele se arrepende, o que acontece? O amor de Deus até ele, transforma, perdoa os pecados dele, e aí o Espírito vem habitar. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Uma pessoa condenada, ele não está sob o amor de Deus. Muito embora João 3 diz assim: porque Deus amou o mundo, ele não está amando isso, ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não é acreditar, é ouvir, crer, dar crédito e se arrepender. Não presa, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele mostra que ele amou, foi um consumidor. Então o mal perdido é a nossa mensagem. Tudo que nós fizemos tem que ser ornamento da doutrina de Cristo. Por isso que os falsos profetas, eles queimam o filme de Jesus. Jesus, que por eles vem escândalo. Né? Quando essa prisão do garotinho, do Eduardo Cunha, quando as pessoas se escandalizaram, quando o Macedo faz as mentiras dele, aquele filme de internet falando de dinheiro das pessoas, quando as pessoas se escandalizaram no meu quartel, os caras odeiam o Macedo, tem nojo de lá, depois fizeram macumbeira, você vê aquele cara. Você vê que quando se diz assim, pro ímpio, todo mundo é evangélico. Não é. Então isso é a coisa que eu quero que você combata o falso profeta. E você, questão, deu exemplo, nós não podemos combater o Macedo, nossa mulher anda com a bunda de fora, nua, como a mulher da Igreja Batista anda. Nós estamos dando um tiro no próprio pé. Porque como é que as meninas do mundo vão ter referência? Elas olham para a mulher da Igreja Batista, ou da Metodista da Assembleia. Anda vestida igualzinho, os cabelos chapinha, cabelo pintado, que é uma mentira, quem não pinta cabelo, porque deixa o cabelo natural. Quando pinta, está mentira, o cabelo é daquela cor, a mulher também. Enroladinho, Deus fez assim. Ela olhou no preto e laranja. Está ficando velho? O teu marido tem que te amar do jeito que você é. Então, que referencial nós vamos ter para a menina do mundo? Deus falou assim: vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Vê a menina conversar comigo. Olha para mim, para minha esposa lá, que minha esposa é assim, eu dando exemplo aqui. Vê lá, a menina, aquela calça apertada, como veio a Igreja Batista com a mina. Os dois formados da vagina dela, o bumbum sei igualzinho, ela brinca por causa do brinco na cara, bateu na boca. Que diferença ela vai mostrar? Não tem nenhuma. Isso aí então pode ser brincar assim, eu continuar usando meu corpo para seduzir as pessoas, porque ela se veste assim, é para ficar bonita para o mundo. É o espírito das trevas, de pombagira, Jezabel, espírito adultério, mentira, lascívia, que elas das igrejas que aderiram, porque antes os batistas não se vestiam assim, eu estou dizendo da irmã Joia, os presbiterianos não se vestiam assim, os metodistas, os assembleanos e os batistas, e os congregacionais. Hoje não há diferença nenhuma. É um convívio, não é só vestimento, porque o pudor exterior é o resultado de um pudor interior. Os diz assim, que a beleza não seja o exterior, mas no homem coberto. Nós temos que ter, Deus transforma o homem e a mulher de dentro para fora. Então aqui, como é que nós vamos dar um exemplo para convencer as pessoas pelo testemunho? Que nosso modo é evangelismo, não é a palavra diretamente, é o testemunho pessoal para as pessoas, em tudo, no nosso falar, o ambiente que nós frequentamos, como nós nos portamos, como nós nos vestimos, tanto homem como mulher. Por isso que na minha visão é como o homem na praia lá de Caibitim mostrar o ovo dele, tudo tufado, bumbum. Uma mulher que está aí para a praia mostrando a barriga de fora, a calcinha, aquilo é sutiã, a mesma coisa. Mostrando quase nua, aí depois para ele de vestido. Mentira, hipocrisia. Duvido o pastor me provar que não é imoral, não é pecado uma mulher ir para a praia, uma crente lá ficar de topless lá, com os homens só mostrando o bumbum, fio dental, que nem muitos crentes fazem isso aí. Mentira! Então o servo de Deus não faz isso aí. Quem faz é do diabo. Então vemos aqui. Ambos pecadores falam a verdade. Letra D. Detesta e aborrece o mal e ama a justiça. Né? Aí é quando vai, você não pode falar, não pode julgar. Quem disse que já não podemos julgar? Ele fala assim, julgai segundo a aparência, não, julgai segundo a justiça. Porque ele espera, o versículo 1, os crentes falsos que querem pecar, não querem ser censurados. Eu vou ler aqui a Bíblia, em Mateus 7, versículo 1,
ele se esconde esse versículo aqui fora do contexto, né? E se eu pego o versículo 1, os católicos, uma vez tinha uma criança aqui, o Paulinho que mora ali, eu perguntei, eu estava sendo na rua e ele falou, meu servo, pergunte para esse menino qual o versículo da Bíblia que ele conhece. Eu digo, Paulinho, qual é coroinha da igreja católica lá? Eu digo, qual é o versículo da Bíblia que você conhece? Ele falou, Mateus 7,1. Eu digo, que bom, rapaz. Eu digo, qual é o versículo? Ele disse, não julgues para que não seja julgado. Eu digo, e o versículo 2? Ele não sei, eu digo, olha o que o versículo 2 diz aqui. Porque com o juízo com que julgares, serei julgado. E com a medida que tiver medido, vos hão de medir. Então, primeiro, eu tenho. Jesus fala assim, hipócrita, tira a primeira trave do teu primeiro, eu tenho que ser o quê? Perfeito. Eu não posso cobrar, dizer que é pecado da irmã, você é minha esposa. Eu não posso dizer que é pecado tomar bebida alcoólica se eu tomo. Então eu estou sendo hipócrita. Ele disse, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, primeiro, a Bíblia não proíbe ninguém julgar. Nós temos que julgar segundo a reta. Eu vou mostrar para vocês aqui. Julgai segundo a reta. Aqui ainda dá um imperativo afirmativo. De julgai. A Bíblia aqui, segundo. Jesus falou assim, deixa eu ver aqui. João capítulo 7. Isso é maravilhoso, ó. Não tem como crer. O diabo pega o versículo isolado, mas eu pego o versículo total. Jesus falou assim, ó. João 7,24. Não julguei segundo a aparência. Chamamos no direito de juízo temerário. Julgar precipitadamente. Tem que ter prova, ouvir a pessoa. Tal tem que ir lá verificar. Mas julgar segundo a reta justiça. Ai, meu, acho. Até pecado. Agora, irmão, a Bíblia diz que a mulher se vestir de maneira explorada, com lascívia, seria um vestido curto, uma calça comprida, uma sainha, barriguinha de fora, vestido tomar cabelo de gado, um salto alto, deixa o bumbum dela saliente, para rebolar, nós vamos ficar cascavelando como os pés, como fala Isaías, no capítulo 3 em diante, no versículo 16, nós temos que dizer que a Bíblia diz que lascívia é pecado, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, nós estamos julgando segundo a reta da justiça. Não, a Bíblia diz, agora, ai, eu acho assim, cuspir para cima é pecado. A Bíblia não diz isso aqui, mas se eu cuspir na cara da pessoa, eu estou ofendendo, mas ofender também é pecado. Aí entra o ato do amor, inclui eu falar a verdade, no meu tempo eu ser compaixão, ser longânimo, né? Então não venha querer esconder e dizer para mim que eu não posso julgar como uma filha do cão. Vem dizer que eu não podia jogar. A Bíblia não diz que é proibido usar calça comprida, não. A Bíblia diz para a mulher se vestir com pudor e modéstia. Por que eu sei que é pecado? Porque teve várias revelações de Deus aí, e eu perguntei na rua, por ímpio, pastor, não vai ser da mulher que não vai ser a bunda dela fica saliente, e eu cobiço ela. Então, o Paulo falou, se por causa da minha comida, o meu irmão fraco pecar, nunca mais eu comerei carne, não sei se por causa do meu procedimento. A maneira de eu vestir, seja uma calça comprida, seja vestido saltado, qualquer vestimenta da mulher, que ela leve e um homem a pecar, seja crente, ou novo convertido ou perdido, estimule o homem, deixe ela se vestir, de maneira que as culpas do corpo dela estimule o homem a pecar ou provar que a libido do homem, ela é culpada mais diante de Deus do que o próprio homem. Duvido o pastor me provar o contrário. E a Bíblia diz que não é o reino do céu. Então isso é julgar segundo a reta justiça. Então, em Hebreus, eu quero ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 9. É o que o Paulo fala de nosso Senhor Jesus. Jesus, ele amava a justiça, mas aborrecia. É um versículo muito curto, um versículo. Hebreus 1, 9. Acompanhe. Diz assim, ó. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Século de equidade é o certo do teu reino. Amaste a justiça e odiaste, na Almeida Corrigida Fiel, a iniquidade. O gay, quando estava lá no Forebs, uma irmã está na rua, uma prima, não é irmã não, andando com ela rebolando com a nádega dela, aquilo Deus não ama, porque ela está indecente, está imoral. Por isso, por que Deus ungiu Jesus aqui? Disse, o teu Deus te ungiu com ódio e alegria mais do que teus companheiros. Porque uma verdadeira, uma característica autêntica, que eu chamo dúbia, dualista, é um aspecto da dualidade. O primeiro é amar a justiça. Outro aspecto é aborrecer o pecado. Não tem como você amar a justiça e ficar em boca lá. Não posso falar, mas eu vou ficar com raivinha de mim. Senão Jesus tinha ficado, Pedro, tu está certo, Jesus, para trás de mim, Satanás. Jesus, que é Deus, ele nos dá o exemplo. Os profetas do Antigo Testamento, meu camarada, vê se eles toleraram o pecado. Eles tinham a esperança, como nós temos que ter, de que Deus iria restaurar Israel, libertar do cativeiro, assim como nós temos esperança que o cara que está gay pode se converter e ser liberto. Os pastores, o Malafaia, eu oro para que ele viesse sair dessa mentira que ele está aí. O Agenor Duque, o R. Choro Macedo,
que dificilmente esses caras vão voltar porque tem orgulho, não conseguem voltar atrás, né? Então, esses caras aí, eles de esquema de justiça, não, eles amam a iniquidade. Então, eles não falam contra a iniquidade. Eles só falam, tu é besta bonita, para massagear o ego do povo, né? E eles vão gerar o quê? É aquele falso, aquele uma árvore e dando o quê? Mau fruto. É o caso desses caboclos aqui. Então, uma das virtudes aqui é que Jesus, ele amava a justiça, mas odiava a iniquidade. Então, esse primeiro passo aqui, a última letra é E, diz assim, letra E, fala contra o pecado. Você pode ler o capítulo 23 de Mateus todo, que foi o lugar que você tem aqui. Jesus batendo de cara com aqueles fariseus, como hoje os profetas do Senhor não estão querendo mais fazer. Eu escrevi pedras que a Batista faz assim, que a minha esposa deu para ela assim. O Brasil não precisa, né, de muitos pastores. Ele precisa de profetas para denunciar o pecado nas igrejas mundanizadas. É isso que nós estamos precisando hoje, né? Então, aqui, fala contra o pecado. Nós podemos, eu já falei o capítulo 23 de Mateus. Quero ler Lucas 3, versículo 18 e 19. Né? Você pode me ver aqui, Lucas, capítulo 3, versículo 18. Está aqui. Lucas, capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha aqui. O 18. E assim, admoestando-os com muitas outras coisas, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por toda a maldade que Herodes tinha feito. Quem foi esse caboclo aqui? João Batista. Acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. Então, João aqui, meu amigo, ele era como o pastor Donato, como o pastor Paulo Júnior, hoje estão aí, botava a boca no trombone e denunciava essa pouca vergonha que está aí nas igrejas batistas. Os batistas não pregam sobre prosperidade, mas toleram as Jezabel nas suas igrejas. Na Assembleia de Deus está tudo mudado, esses movimentos pentecostais que não é autêntico, o pentecostal autêntico, os caras tal de reteté, coisa aí, mundanismo puro, diabo puro. Muito embora ainda tenha um ramo remanescente, mas estão pegando o nome do Senhor fazendo bagunça. Nesse macedão sem vergonha, o cara tem medo de bater. Quem tem medo de filho do capiroto? Nós fomos chamados para denunciar o pecado mesmo. Né? E eu provo na Bíblia, eu tenho um documentário daqui, foto, membros que eram de lá, que tem prova material. E Jesus, que é a minha testemunha fiel, ele testifica no meu coração, e se você for um servo de Deus autêntico, tu vai saber. Todo mundo sabe que o Macedo é um falso profeta. Né? Então, primeiro passo, discernir o caráter da pessoa. Segundo passo, discernir os motivos. O autêntico líder cristão, perseverante, procurará fazer 4 coisas. A primeira, vou ler para você. Honra a Cristo. A referência. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. 1 Coríntios, vou ler para você aqui. Repasse esse vídeo em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo. Perdão, 2 Coríntios. Eu falei primeiro, segunda. Estou sem óculos. Capítulo 8, versículo 23. Olha que diz a palavra do Senhor. Isso é bonito? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, o alvo aqui não é, o bispo tal, eu devo até receber elogio, não gosto. Aqui nós congregamos, irmão, não é elogio a mim, elogia o Senhor. Eu sou um tubo de PVCzinho e Jesus é a água que jorra por dentro. A glória toda, mas a honra e a glória de quem é? É de quem? É do homem Jesus de Nazaré. Filipenses 1, 20. Então o verdadeiro autêntico servo de Deus, ele não quer glória nenhuma para ele. Ele passa só o Jesus, faz Jesus me dar salvação, já é a glória maravilhosa que eu tenho. Então Filipenses 1, 20. Olha que diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo.
seja pela vida, seja pela morte. Eita, Paulo maravilhoso, esse varão de Deus. Então aqui, tudo que Paulo passava aqui, ele passava agora para quem? Para o Rei Jesus. Então, um autêntico servo de Deus vai honrar o Senhor. Na primeira coisa. A segunda coisa, conduz a igreja à santificação. Aqui entra o pecado da omissão, quando o líder vê a mulher andando nua, que são os pecados mais sujos da terra. É a lascívia, porque isso incita a cobiça nos homens, faz os homens na rua cobiçarem ela, vão para a igreja para ver o bumbum das meninas lá, como o cara falou comigo que sair, né? E dá um bom exemplo para os ímpios que querem se converter. Então, conduz a igreja à santificação. Eu não dou participação para todo mundo. Que João diz assim, se alguém vem ter convosco, mentira, e não traz essa doutrina, é João lá na segunda carta, não recebais em casa nem o saudeis, pois quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Do bom dia, boa tarde, mãe. Saudar com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. A mulher que anda com a bunda de fora, o bumbum saliente, ela não tem a paz dela, tem a paz do mundo e a paz do diabo. Porque a paz de Deus fala que tem vergonha na cara. Me prove o contrário. Então conduz a pessoa à santificação. 1 Coríntios 6, 18. Olha aqui de lá. 1 Coríntios 6, 18. Me acompanhe em nome de Jesus. Olha que diz. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Aí ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo. Como é que a mulher anda com essa coisa toda arrebitando assim? Será que o senhor, minha filha, você põe ela assim, mostrando seu bumbum para os homens? Prova para mim aí, quem? Tu quer essas coisas apertadas, de larga, colada, uma calça que mostra tudo, até o formato da calcinha, que o diabo planejou essa calça comprida no inferno. E assim que vão os pastores chegariam, pai de Sião, falso, tu é falso, tu batista, tu assembleano, tu metodista, presbiteriano, congregacional, tu qualquer um que tolera esse pecado, tu é falso, tu não tem coragem na cara, homem, de honrar o seu, tu honra mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, aqui, a letra B, conduz a igreja à santificação. Terceira coisa, salva os perdidos. Hoje quase ninguém mais faz apelo, quase ninguém mais evangeliza, porque eles estão em pecado, tem levando para o outro, o cara puxa, como é que tá me assim? Tombinho, vinho, cerveja, a mulher tudo pelada, né? Como o Brasil é o país do sexo, vai virar uma Sodoma. E aqui é sempre vão entender para a menina andar com pudor e modéstia, como a Bíblia manda no livro de Timóteo. Não tem como, né? E a terceira, a quarta, primeira é honra a Cristo, segunda, conduz a igreja à santificação, terceira, preocupa-se com a salvação dos perdidos e proclama e defende o Evangelho de Cristo e dos apóstolos. Filipenses 1, 16, né? Eu li aqui um vídeo, mas eu vou ler Filipenses 1, 16. Coisa bonita, diz aqui, ó. 1, 16. Olha aqui, que Paulo fala para Filipenses. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, mas puramente, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outro por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Quando o cara prega o Evangelho por contenção, contendo, o alvo dele é ganhar bufunfa. Quando ele prega, como eu prego outros irmãos aí, nós pregamos por amor, com sofrimento de barra de chuva, vai sozinho. Eu vou sozinho, só Deus. Evangelizar com lá. Não vejo quase mais ninguém, até as testemunhas de Jeová, essa cita maldita aí, estão diminuindo. E não vejo essas igrejas aqui da área, eu não vejo, olha, tem um tempão, tem um monte de permita aqui, pastor. Eu botei uma plaquinha aqui perto da minha casa, na minha lixeira. Pô, aqui tem uns 2 pastores e uns 3 permitas. Eu não vejo esses caras aqui da igreja do Jorge, nenhum evangelizando. Eu botei assim, crente que não evangeliza e não denuncia o pecado é crente morno, vai para o inferno. Aí Apocalipse capítulo 3 diz assim, porquanto não és quente nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você que não evangeliza, é um sinal péssimo para você, que você já está frio. Só vai pregar em domingo, não vai pregar mais, pegou para tu, guerreiro. Principalmente das igrejas pentecostais, que é a igreja que mais evangeliza. Hoje os irmãos tradicional, que fazem mais evangelismo do que os crentes da igreja Assembleia de Deus. Só um domingo de paletó bonito, uma vez eles têm cara de pau e sair domingo, ou na rua, carregar a Bíblia, folhetinho para ir evangelizar, os caras parados com os mendigos, falar, como eu falo, não tem coragem. Estão em pecado, não tem mais o Espírito Santo, estão morto e não fazem mais apelo nas igrejas, né? Então, esse texto aqui, eu quero ler uma nota aqui na Bíblia Pentecostal, que tem aqui, lá em Filipenses, né, uma nota que tem aqui muito interessante, que eu julguei pertinente.
falar nesse quarto tópico aqui, né? Filipenses 1,16, na Bíblia Pentecostal, Gálatas, Efésios, Filipenses, FC, Filipenses, Colossenses. A nota você tem Bíblia Pentecostal, pode pegar aí. A nota do capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler aqui, né, com relação à defesa do Evangelho. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o termo nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. Existiu o Macedo, existiu o Malacheia, o chorar e chorão, havendo dúvidas e mentiroso aí. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de, aí Judas 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quero também ler aqui em Judas uma nota do capítulo 3, que sobre esse versículo que eu li aí, né, como propósito aqui, ele municiar para você identificar um falso profeta. E tu está lá na igreja dele, mete o pé daí, ora a Deus, pede a igreja, então fala com ele, que Deus pode usar misericórdia e se arrepender para o céu. Aqui no versículo 3 de Judas diz assim, ó, os fiéis em Cristo têm solene encargo de, abre e fecha aspas, batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais santos. A fé aqui significa o Evangelho proclamado por Cristo e os apóstolos. É a verdade estabelecida e inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. Todavia, a fé é mais do que a verdade objetiva. É também um modo de vida a ser vivido em amor e pureza. É um reino que se manifesta com poder para batizar no Espírito Santo a todos os crentes, a fim de proclamar o Evangelho a todas as nações, com sinais e milagres e dom do Espírito Santo. A palavra batalhar vem do grego apagonizomai, descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé, significando literalmente contender, estar sob muita pressão ou travar uma luta. Paulo falou assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento, mesmo se isso nos for custoso e agonizante. Devemos negar-nos a nós mesmos e, se necessário for, sofrer um martírio em prol do Evangelho. Batalhar pela fé significa tomar posição firme contra aqueles que dentro da igreja visível, você, Malacheia, Soares, Macedão, Chorão, negam a autoridade da Bíblia Adventista e Testemunho de Jeová ou distorcem a fé original. As pragas dos Adventistas dizem que o inferno não existe, né? A fé original anunciada por Cristo e pelos apóstolos significa também pregar essa fé como verdade redentora de todos os povos. Quem é leal a Cristo e à fé integral do Novo Testamento nunca deve permitir que sua mensagem seja enfraquecida. Caso a sua autoridade seja comprometida, sua verdade distorcida, o seu poder e as suas promessas enfraquecidas mediante explicações forjadas. Então aqui, isso é uma nota muito interessante, porque Maguinha, nós somos soldados de Jesus. E como essa época de apostasia generalizada, que antecederia a vinda do Senhor, e nós estamos vivendo ela, é boa porque ela vai mostrar quem é crente de verdade e quem não é. Ao final desse estudo aqui eu vou apresentar algumas características mais contundentes para você. Então, um dos sinais que eu posso destacar aqui é os crentes pararem de evangelizar, os pastores não mais exortarem a igreja dos pecados que elas dizem por causa do dinheiro, né? Não mais defender o evangelho e ficar calado sob a bandeira do amor, que é o amor falso. Então nós vimos aqui que um autêntico líder cristão, ele perseverante, ele procura fazer 4 coisas que eu falei: honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, se preocupar com a salvação dos perdidos e proclamar e defender o evangelho de Cristo e dos apóstolos. Terceiro passo, devemos observar os frutos e mensagem da pessoa. Os frutos
leia-se membros, seguidores dos falsos mestres ou igrejas desviadas, consiste em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus. Né? Aqui Mateus 7,16 eu li, vou ler mais uma vez aqui só para você não ficar na onda. Mateus capítulo 7, versículo 16. Olha como diz aqui. A espada, o espírito arrebenta com o filho do cão. É Mateus 7, vou ter 17 aqui. Versículo 16. Palavra do Senhor Jesus. Ele fala assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Exemplo clássico. Aqui na minha rua tem uma mulher que era da Igreja Batista ali, São Basílio, um shortinho, casada com meu colega de marinha, as duas bandas da parte genitália dela. Aí um dia eu fui falar com o marido dela, ele sem camisa na rua, tudo peito, aquele peito dele, cabeludo, e a mulher que ficava olhando o peito dele acolá. Nunca falei isso pra ele, mas eu tô falando agora. Né? Não musta não, é uma questão de ética. Eu digo, puxa da escolinha. Tu tinha que ter vergonha, tua mulher daquela, conversar com tua esposa aí, que sei lá, fala com o rapaz, tinha uma irmã na igreja lá, da Assembleia de Deus, que dá um vestidão, né, fofoqueira. Eu digo, ah é? Eu digo, bonito. Tu quer usar esse argumento para justificar a tua mulher andar assim? Vai pro inferno, a tua mulher, por usar pelo pecado da lascívia, por usar shortinho apertado, roupa apertada, e essa mulher que usa vestidão vai pro inferno do mesmo jeito para ser fofoqueira ou paroleira, como Paulo fala. Então, aqui é um conjunto, não é só, adianta você ser batista lá, ter aquela aparência de piedade, fazer mais lugar no caminho, conhecer a palavra de Deus, mas não observar a santidade, a lascívia tu pratica. Você que é assembleia aí, roupa aqui até que bonita, mas tem fofoqueira, fala mal, tem errado teu pastor chama a tua atenção, tu foca dele, cobiça a mulher, vai pro inferno mesmo. Gente, eu falei, não prego evangelho de denominação, eu prego a Bíblia. Quem está enquadrado na palavra de Deus contra ela, vai para o inferno. Se eu hoje for para a rua, cobiçar essa filha do diabo aí que mostra um pouquinho do nojo, Deus me deu santidade para eu olhar, pode vir pelada, sinto vergonha, eu ando assim, cara para cima, que eu não consigo olhar para essa menina com essas coisas tudo apertadinha aqui perto da mulher da Igreja Batista, digo assim, a filha dela viu ontem aqui descendo, aquelas carros de lá e cola, tudo eu vi a cara para cima, a minha esposa, o outro tá vendo, eu digo, como é que uma menina pode se vestir assim? Não é serva de crente nada, né? Não é serva de Deus. Então, o meu evangelho que eu prego é da Bíblia, eu não sou compromissado com denominação, eu prego o evangelho de Cristo, né? Então, Jesus aqui, ele quer que nós sejamos assim, leais a ele, leais a sua palavra, porque a denominação é amor e apoia o pecado. Aí, não, minha convenção para mim, e a palavra de onde é que fica? Vamos queimar a Bíblia então, joga a Bíblia para um lado e bota a convenção, toma vergonha na cara, rapaz. Então aqui, eles não obedecem a palavra, assim, eles evangelizavam, ajuda os pobres, ou seja, parte da Bíblia eles obedecem e parte não. Naquilo que é legal para ele, que não tem implicação legal, eles vão. Mas vão para a praia mostrar o bumbum, toma a porcaria do vinho, ele não tomou vinho embriagante, tomou o suco da uva lá, né? Vê novela imoral, né? Que nós como cristãos odeia a porcaria do futebol, que é o esporte do inferno. Se tu vê o testemunho da irmã Eva Zirkov, Jesus fala assim, eu não quero meu servo usando esse esporte do diabo que roubou minha glória. Faça uma análise dos vídeos que eu coloquei aí nesse estudo aqui sobre futebol. Xinga, briga lá perto da nossa igreja ali. Eles estão lá rezando o Pai Nosso, daqui a pouco indo para lá, xingando. Na Igreja Batista, 14 de dezembro, em Manaus, eu fui lá ver, nós ficamos tapa, brigando, tudo aí. Como é que pode? Isso é coisa de Deus. Qualquer atividade que leve a pecar pode ser esporte, nem tudo. É do diabo, mete o pé, que o diabo vai lá e pega o perverte. Ele diz assim, não, mas o mundo nem o que no mundo há. Pois que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vê novela, filme porno, fica lá no zap, no evangelho tem vergonha na rua, fala palavrão, anda rebolando para cada um mostrar o bumbum para cima. Onde é que o Senhor de Deus faz isso? Entendeu? Então, um dos característicos é umas partes, aquilo que me convém, eles fazem, mas aquilo que não convém, não obedece. Ou seja, obedece a Bíblia parcialmente. Isso é onde eu quero chegar. Umas partes sim e outras não. Né? Eu botei aqui o exemplo da mulher que usa calça comprida, né? Que não censura os pecados. Então isso aqui. O quarto passo é esse daqui. Né? Você vai observar, né, os frutos e a mensagem da pessoa.
né, e também o fruto e a mensagem dos frutos do fruto. Ou seja, a mensagem do pastor, e geralmente eles produzem as ovelhas idênticas, igual. Se o pastor diz que pode, eles querem alguém para fazer o pecado dele. O quarto passo é discernir até que ponto a pessoa se baseia nas escrituras. Este é um ponto fundamental. Essa pessoa crê, ou ela crê e ensina, que os escritos originais do Antigo e Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Irmão, tanto novo como velho, eles servem para nós. São o preceito lá. O preceito de um dia de descanso, também lá. Né? Claro, que aquele que foi cumprido de Cristo não é um obrigado para nós. Mas o preceito prevalece. Não é pecado você guardar segunda, sábado, domingo, não. O cristão ele não faz diferença entre dias e dias. É agora usar como os malditos adventistas dizem. Que eu vi o teu livro da Ellen White assim, que o sábado é o selo de Deus. Onde é que sábado é selo de Deus? O selo de Deus é o Espírito Santo, no qual está selado com o Espírito da redenção. Né? Nós fomos selados com o sábado, que Jesus é o nosso sábado, nós fomos selados com o Espírito da redenção. Então ele espia bem que essa mentira. Mas o princípio de nós tirar um dia para descansar continua. Então os caras, eu creio nisso aqui, não creio. Vai pegar o princípio da vestimenta da mulher, né? Vai pegar o preceito do homem se vestir, vai pegar o preceito da ordem, da hierarquia do homem lá. Não é de pastora. Pastora é coisa do cão, Deus não criou pastora. Bicho, tudo mentira isso aí. É um espírito do diabo de sublevar-se contra a ordem estabelecida por Deus. Né? Hoje as igrejas batistas toleraram isso aí, que são muito temidas, maçom, faninho, tudo maçom, esse filho do capiroto aí. Né? Então, eles creem numa parte ou não. Então, os princípios dados pelo Senhor, eles são imutáveis. O princípio da hierarquia masculina, o princípio da liderança masculina na igreja. O Senhor não bota nenhuma mulher para liderar a igreja. Tá? Primeiro, cria Adão, tira a mulher de Adão. Segundo ponto, os patriarcas, os 12. Os apóstolos, 12 machos. Os ministeriais, 5 no masculino. Então não vai querer me dizer, Jesus veio como macho. Então é papel, isso não é demérito para a mulher, não faz a mulher melhor ou maior que o homem. É uma hierarquia que Deus colocou. Nenhuma parte da Bíblia Deus disse que a mulher é a cabeça de nada. Ele diz assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele faz uma analogia. O marido é o cabeça do lar. Esse papel não foi invertido, só que esses filhos do cão, esses falsos profetas aí, porque a mulher vai ter aquele jeitinho de seduzir, bota a mulher na frente lá para seduzir, mas é contra a palavra de Deus. Pregar o evangelho, qualquer um pode. Testemunhar Jesus, tanto o homem quanto a mulher. Agora, desempenhar liderança como Deus manda, é errado. Deus deu isso para os homens. Né? Então, para concluir, eu listei aqui mais algumas observações acerca dos frutos dos falsos mestres. Por seus frutos conhecerei. Eu vou botar aqui. Primeiro, não aceitam passar por luta. Isso aqui você vê tipo é o evangelho triunfalista do Macedo, que diz assim, eu sou filho do Deus, eu tenho que ter a melhor coisa, só vitória, jargão satânico aí. O melhor para mim, mentira. Jesus falou que nós somos escola desse mundo. Nós somos sal da terra e do mundo. Nós seríamos odiados. Nós seríamos apedrejados, entregue todo de cor de ruína. No mundo, Jesus falou assim, tenho dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Né? E a Bíblia diz também, nos importa, por muitas aflições, entrarmos no reino do céu. Diz que uns foram cerrados, outros foram espancados. Né? A palavra do Senhor de tudo isso aí. Se comparar isso que a Bíblia diz, as características do céu de Deus, com esses jargões aí, é totalmente oposto. Então eles não aceitam passar por luta. Segundo, são parecidos com os ímpios. Falam iguais a ele, o ambiente que eles fecam de manhã se vestiu. Eu já citei o exemplo aqui das mulheres, hoje de 99%, ou 98% das igrejas evangélicas. A Assembleia da Irmã tem um pai, nosso ramo aqui, né? As irmãs de Deus é amor, mas a maioria delas perderam a vergonha na cara. E isso com o aval de seus maridos e dos seus líderes, abre aspas, pastores desviados. A mulher do malacheiro, ela calça comprida, é frouxa. Quando sobe na escada, fica dentro da regada das nádegas, mostrando todo o formato da calcinha. Isso não é erotizante. Vai dizer pra mim que não é. Então, toda pintada, parece uma pomba gira. Aquela mulher do tal do Samuel Câmara, pintou o cabelo todo. A mulher não tem, você que é uma santa de Deus,
Veja que aquela mulher não tem unção nenhuma. Fala igual é um sino, já passou. Porque um servo de Deus que tem o dom de discernimento de espírito, quando eu tenho, se uma pessoa estiver falando de Jesus ocular e ele estiver falando pelo Espírito de Deus, há uma testificação no sal, aquele arrepio quente que dá na garganta, na orelha, e o Senhor fala contigo. As mecânicas que não tem unção, eu gosto tudo, é tipo um programa da Marta Suplicy, essa tal de satânica aí, que teve os que estão dela aí, filho do cão aí, né? Normal, é uma coisa normal. Fala de Jesus, né? Com essa tal de Sônia Hernandes, é filha do capiroto. O pastor foi pego com dólar, o marido foi pego com dólar na cueca, não sei mais ou menos. Quando esse filho do capiroto aí, são filhos do diabo.